Como que a Alemanha foi reconstruída no pós-guerra, né? Vamos lembrar que a Alemanha ela perdeu as duas guerras mundiais. Ela perdeu a primeira e depois ela se rearmou sobre o regime totalitário nazista e perdeu a segunda, né? E quando ela estava destroçada, ao contrário do que os países ocidentais fizeram com ela na primeira, que foi humilhá-la, se entendeu que os países liderados pelos Estados Unidos deveriam estender a mão e ajudar a Alemanha a se reerguer. Foi então que Ludwig Erhard, um grande economista liberal, chegou para resolver o problema econômico da Alemanha e junto ajudar a reconstruir o país. O Ludwig Erhard logo percebeu que a Alemanha, de forma cultural, né, é muito pragmática. Então, a visão era que os serviços industriais é que deveriam ganhar força na Alemanha. Só que o que começou a acontecer foi que os serviços industriais de grande porte, as grandes empresas alemãs, antes estavam todas ligadas ao regime nazista. Portanto, quando a Alemanha caiu, essas empresas foram junto ou tiveram que se reconstruir, como foi o caso da Volkswagen, por exemplo. E o que Ludwig Erhard percebeu é que, para evitar também o surgimento de um novo Estado totalitarista, a melhor forma era que as empresas alemãs fossem pequenas, só que fossem o mais eficiente possível. E assim, começam a se criar pequenas e médias empresas na Alemanha, com uma economia liberal, que significa baixos impostos, burocracia extremamente saudável, ou seja, baixa também, e muito simples, e assim começa a se criar grandes negócios na Alemanha. Junto com isso também veio o Plano Marshall americano, que reconstruiu, junto com Ludwig Erhard, nessa visão liberal, a economia alemã, baseada nessa pulverização de empresas pequenas, que, embora fossem pequenas em tamanho, eram grandes em eficiência, né? Eram ágeis, eram rápidas, sabiam o que estavam fazendo, e daí para frente surge a grande indústria alemã que sustentou o país até os dias de hoje. Aí a Alemanha cresceu, prosperou, se tornou a quarta maior economia do mundo, só que quando a gente chega no século XXI, após a queda da União Soviética, a Angela Merkel, que tinha se tornado a primeira-ministra alemã, sob o aplauso de toda a Europa, começou ali a desconstruir, a destruir, na realidade, as usinas nucleares que foram a base energética que sustentou a economia alemã e sustentou essas pequenas empresas que eram fortemente ali eficientes, né, sobre o regime liberal de Ludwig Erhard. E o que aconteceu foi que, com a desativação das indústrias, das usinas nucleares, né, a energia passou a ser comprada principalmente da Rússia através de gás natural, e as antigas usinas de carvão, que antes estavam desativadas, ficaram ativas novamente. Por quê? Porque a solução sustentável não dava conta, né? As pás giratórias, né, das usinas eólicas, das usinas solares, não tinham condições de manter a necessidade energética que o país precisava, principalmente para suas indústrias, né, que consomem muita energia por natureza. E o que aconteceu foi que a Alemanha, então, passou a ser totalmente dependente energeticamente da Rússia. Quando começa a guerra na Ucrânia e com as usinas alemãs nucleares completamente destruídas pela Angela Merkel, os preços se elevam, e o que a gente está vendo é que a economia alemã está decrescendo, está caindo pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. E isso, somado ao excesso de burocracia que a União Europeia vem impondo sobre todos os países que compõem esse bloco, vem ali destruindo, né, numa queda lenta, gradual, só que muito dolorosa, a economia que outrora foi liberal, que outrora foi de Ludwig Erhard, que outrora não dependia de uma grande empresa ou de um grande governo, dependia apenas da sua eficiência. E aí com isso, a China está produzindo muito mais carro do que a Alemanha, os Estados Unidos estão comprando menos e estão falando que agora não vão mais apoiar a Europa, justamente porque também a Europa, quando os Estados Unidos precisam, como por exemplo na guerra ali no Oriente Médio, né, no Irã, a Europa simplesmente largou de mão os Estados Unidos, falou que não ia ajudar, né? Então os Estados Unidos que financiou a Alemanha, os Estados Unidos que financiou a proteção via OTAN de toda a Europa, agora quando eles, os americanos, precisam de ajuda, a Europa diz que não. Então também os Estados Unidos parou de ajudar a Europa, né? Então essa é a trajetória alemã, do caos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, passando pelo liberalismo econômico que reconstruiu tudo, e é sempre assim, o liberal, a direita, o conservador, reconstruiu